Graça e paz. É, Hoje estou aqui mais uma vez para que eu possa ser boca de Deus na tua vida e na minha vida. O Senhor hoje quer falar conosco sobre um texto que está localizado no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 5. Uma história bastante conhecida. A história fala-se de um jovem, José. No versículo 5 fala: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Amém. Irmãos, aqui é a história de José, quando ele se encontra com seus irmãos lá no Egito. E esse versículo fala em relação quando ele se dá aquele encontro, que ele se revela aos seus irmãos, revelando que ele é José. E quando a palavra de Deus fala que quando ele se dirige aos irmãos para que eles não se entristecessem e nem para ficar se culpando por eles ter vendido José, porque a história de José, todos nós, acredito eu que a maioria conhece, que foi em relação ao filho querido, ao filho da velhice de Jacó. E aí os irmãos começaram a ter inveja por eles se sentirem desprezados, excluídos e várias situações. E aí tramaram sobre a vida de José. E aí, quando tramaram em relação à vida de José, para acabar com a vida de José, eles jogaram José num poço, né? E ali, um dos seus irmãos não deixou que o matasse, né? Pediu para que jogasse no poço, porque imaginando ele que depois ele ia conseguir sair, alguma coisa assim. De fato, né, iria acontecer na vida de José. Mas só que depois aparecem os mercadores de passagem indo para o Egito. Então, o que é que eles fazem? Eles vendem José, vendem como um escravo. E aí venderam José. Os irmãos com os corações todos amargurados, com raiva, entristecidos, devido eles se sentirem excluídos, se sentirem como se não fosse filho do seu pai, porque existia um certo privilégio para José, né? E só que onde eu quero chegar é em relação a José, quando ele fala em relação desse versículo, porque quando ele foi se revelar aos irmãos, que os irmãos chegaram ao Egito, ele falou, foi bem claro, não se entristeçam, nem se culpem por ter me vendido como um escravo, e eu parei aqui no Egito. E aí eles nem sabiam se José ainda estava vivo ou não. Venderam como escravo naquela época. A escravidão era terrível. Poucos eram os que sobreviviam porque era cenas de tortura, era muita humilhação, era tantas situações, mas o Senhor preservou a vida de José, porque o Senhor já havia escolhido José para um propósito. E aí os irmãos, quando o encontraram, acredito eu que eles não sabiam nem o que pensar. Meu Deus, meu irmão está vivo, aquele que a gente vendeu, aquele que a gente tentou matar. E aí lá no versículo 8 fala em relação, assim não foste vós quem me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, quando José ele foi ser governador do Egito,
Ele passou por uma série de processos em relação a humilhações, escravidão mesmo, né? Até que ele passou pela casa de Potifar e depois teve a história com a mulher de Potifar, e aí ele foi lançado na prisão. Lá ele se destacou porque ele tinha uma integridade, ele tinha uma identidade em Deus. E o Senhor falava com ele através de sonhos, revelações. E aí foi quando o faraó, né, teve sonhos e ninguém conseguia decifrar. E aí foi quando o padeiro, né, e o cozinheiro que foram levados até a prisão, eles contaram o sonho para José em relação ao que tinha acontecido no seu sonho, e José interpretou, né? Sempre deixando claro que não era ele, era o Senhor, né? Era o Senhor que revelava a ele tudo. E foi quando José foi chamado pelo faraó para interpretar o sonho, e ele interpretou. E o faraó sentiu firmeza e contestou no coração, testificou no coração dele que tinha realmente um significado tudo o que ele estava falando. E aí faraó colocou ele, né, para que ele fosse governador do Egito, e que abaixo de faraó era ele que comandava todas as terras ali. E aí José continuou sendo governador, e aí veio os 7 anos de fartura. José, com sabedoria em Deus, armazenou. E depois veio os 7 anos de escassez, né? E aí quando iniciou os anos que viria a escassez, né? Todas as cidades ali próxima do Egito estavam passando por muita necessidade, era muita fome. Foi quando Jacó, ele ouviu falar que no Egito tinha alimento armazenado, e ele pediu para que seus filhos fossem até lá para negociar, porque ele tinha que alimentar o povo, né? E foi quando ele enviou os seus filhos. E tem toda assim uma história que é bom você ler a história, é uma história muito interessante. E é quando ele chega, né, os seus irmãos na ida e vinda indo ao Egito, trazendo alimento para seu pai, para toda a família que eles deixaram. Foi quando eles voltaram pela última vez, que era para levar Benjamim. E aí ele se encontrou com José. Se encontraram com José, e foi quando José não se conteve e se revelou aos seus irmãos. Aí foi quando José deu aquele grito de choro, que até a casa do faraó escutou e todos os servos. Um grito de liberação de perdão, que muitas das vezes a gente está com esse grito preso, né? E muitas das vezes a gente se pega lembrando do passado, não procura ter uma visão que nem José teve. E é como relata no versículo 8, em relação que José ele fala que foi Deus que levou ele. Foi Deus que permitiu tudo aquilo que acontecesse para que fosse preservado a vida de todos. O Senhor derramou sabedoria em José, e José conseguiu preservar a vida de toda a geração do povo de Israel. E interessante que ele teve assim um discernimento sobrenatural, automático. Ele entendeu, porque até ali, antes do choro,
Ele estava ainda coração endurecido, testando os irmãos, mas quando ele vai se revelar, ele dá um grito libertador, um grito de perdão. Ele não se conteve, ele entendeu e teve discernimento que foi o Senhor que permitiu que toda essa história acontecesse com ele. O que o Senhor não fez por José durante a trajetória dos seus irmãos, maquinando o mal contra ele, até o momento que ele é vendido para o grupo de mercadores, o Senhor fez quando ele chegou no Egito. Mas no Egito ele ainda passou por provas. E ele passou, ele foi aprovado. E o Senhor, ele não erra. Ele conhece eu e você, ele conhece os nossos corações. E quando ele nos chama, nós não temos o direito de retroceder. Nós não podemos retroceder. A própria palavra dele diz que aquele que coloca a mão no arado não é digno de olhar para trás. Porque se ele chamou eu e você para dar continuidade à obra dele, nós não temos o direito de olhar para trás, nós não temos o direito de murmurar pelas situações ou circunstâncias. O cenário pode não estar de acordo com o que a gente gostaria que estivesse, mas o final, Deus já escolheu, Deus já nos promoveu, Deus já nos deu dupla honra, porque a glória da segunda casa, ela é bem melhor e bem maior do que a da primeira, porque em Deus sempre existe e sempre existirá um novo começo. Fique na paz de Jesus, que Ele guarde cada um de nós, nos proteja, que Ele acampe seus anjos ao nosso redor, que Ele nos dê diariamente um discernimento de espírito, que ao invés de murmurarmos, nós venhamos glorificar o seu nome. Eu posso estar passando pela prova, mas eu sei que o Senhor, Ele está comigo, Ele vai me honrar, porque Ele está aguardando eu e você, para que a gente possa completar a obra, o qual, o chamado que Ele confiou a mim e a você. Não podemos deixar a obra parar. Peça discernimento de espírito ao Senhor. Fale com Ele, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Esta é a mensagem de hoje que Ele quer deixar para mim, para você. E eu te peço, se inscreva no meu canal, curte, compartilhe, ative o sininho, para que a gente possa assim alcançar muitas vidas. Muitas vidas. Até a próxima.